conversar? Se você fosse um líder e tivesse a missão de corrigir um comportamento inadequado de algum membro da sua equipe que vem apresentando algum tipo de baixo desempenho, o que você faria? Letra A. Você ia reclamar desse seu colega lá no cafezinho e falar o quanto ele é ruim, o quanto ele não tem responsabilidade com o trabalho. Letra B. Você ia criar uma antipatia interna com esse colaborador, mas não ia falar nada para ele, só ia olhar para ele e aquela antipatia ia crescendo cada dia que passasse. Letra C. Você iria deixar que o tempo por si só resolvesse essa questão e resolvesse o baixo desempenho desse seu colega. Letra D. Você chamaria ele para um feedback corretivo. Nossa, esse é o maior medo, né, das pessoas dentro de uma organização. Chamar a pessoa para um feedback é chamar para briga, né? Então hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender como fazer um feedback melhor, como fazer um feedback corretivo de uma maneira que a pessoa entenda o que ela tem que fazer, sem que ela se sinta humilhada ou emocionalmente abalada com esse feedback que você passou para ela. Bom, aproveita aí se você gostou desse tema e você tem acompanhado alguns vídeos aqui do meu canal e já se inscreve aí no meu canal para você ficar ligado em todos os conteúdos que eu posto diariamente aqui para vocês. Bom, mas vamos lá, né? Vamos falar então sobre feedback corretivo. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é feedback. Feedback, primeiramente, significa passar uma informação. Então, toda vez que você precisa passar informação para alguém, você está dando um feedback para essa pessoa, né? Se você vai lá no salão de cabeleireiro, corta o cabelo e aí, no final, a cabeleireira pergunta: e aí, gostou? E aí você fala: acho que ficou legal, acho que ficou bom. Isso é um feedback. Você está passando um feedback para ela, nesse caso, positivo. Dentro dos feedbacks, existem vários formatos aí que a gente pode aplicar dentro da organização e não só na organização, tá, gente? Mas na vida, diariamente aí. Mas hoje a gente vai focar aqui em organização. Então eu tenho o feedback corretivo, que é esse que nós vamos falar hoje no vídeo, mais conhecido também como feedback negativo, que é o pessoal que morre de medo desse feedback, né? Temos também o feedback positivo, que é quando você vai elogiar algum comportamento que a pessoa vem tendo. E aí você fala de coisas positivas. Eu tenho o feedback que é inespecífico, aquele feedback que não traz relevância nenhuma, não traz informação nenhuma. Por exemplo, você é muito bom, parabéns pelo ótimo trabalho. Cadê? Que trabalho? Qual é o trabalho que eu fiz? Eu sou bom por quê? O que eu fiz? Então, percebam aí que é um feedback inespecífico. E eu ainda tenho também um feedback que é em caráter humilhatório, né, e vexatório. Esse feedback nós não vamos aprender aqui, porque ele não é o mais adequado para a gente passar para as pessoas. Pois bem, vamos então entender por que a gente tem tanto medo ou tanta dificuldade de fazer feedback corretivo com as pessoas. Em primeiro lugar, a gente dá aquela desculpa que é falta de tempo. Eu não tenho tempo, é porque aqui na empresa é muito corrido e não dá tempo de conversar com os colaboradores. Se eu começar a conversar com o colaborador, meu trabalho vai virar dar feedback, não vai ser mais outra coisa. E aí vira essa desculpa, né, de você não fazer um feedback corretivo por causa do tempo. E aí eu te digo uma coisa, você que dá aí essa desculpa de falta de tempo. Primeiro, se você é um líder da organização, isso está dentro da descrição do seu cargo, viu? Passar feedback para os colaboradores faz parte do quadro das funções que você tem que desempenhar. Então você sim precisa arrumar um tempo para que você passe esse feedback. E olha, tem gente que tem muito mais colaborador do que você e consegue. Por que você não consegue?
Será que está faltando aí uma organização na sua agenda? Será que você está tendo dificuldade em planejar as coisas? Será que você está com problemas e que não estão sendo resolvidos esses problemas? Talvez você está com falta de tempo porque os seus colaboradores estão tão perdidos que você tem que ficar fazendo o trabalho deles e aí acaba que você fica sem tempo. Mas se você fizesse feedbacks corretivos com eles, já resolveria esse problema de tempo. Então veja aí que o problema da falta de tempo é passível de solução. Um outro problema que as pessoas falam aí que não vai dar feedback corretivo por causa disso é que o tempo vai falar por si só. Não, deixa essa pessoa aí que o tempo vai acabar falando por si só. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado, porque o tempo vai falar no tempo dele e às vezes a pessoa ela precisa do feedback imediato. Às vezes a pessoa ela não sabe enfrentar uma pessoa, né? Tem medo da reação, se a pessoa vier com uma reação mais agressiva ou então não concordar com nada do que essa outra pessoa que está passando feedback falar, ela tem medo dessa reação e aí por conta desse medo ela não faz o feedback. E aí eu recomendo para você que você trabalhe a sua liderança e a sua inteligência emocional para que você desenvolva isso e aprenda a dar feedbacks corretivos para as pessoas, porque isso é inestimável, inquestionável, né? Isso é infinitamente importante dentro de uma empresa. Quando você faz o feedback para o seu colaborador, ele tem a oportunidade de mudar o comportamento dele. Agora, se você não faz e deixa o tempo falar por si só, ou então fica com medo de ver a reação dele, ele não sabe qual é o comportamento que ele precisa melhorar e aí, resultado, você tem um colaborador cheio de comportamentos inadequados trabalhando na mesma equipe que você. E isso é muito ruim, né? Eu sei que cai o desempenho da equipe. Então, para que isso não aconteça, fortaleça o seu feedback. E por fim, as pessoas, elas têm medo de dar feedback porque elas têm medo de magoar as outras pessoas. Mas fique sabendo que quando você se propõe a fazer um feedback corretivo com outra pessoa, você precisa entender que você está ajudando ela, muito mais do que você está magoando. Sim, é normal você acabar magoando porque a gente tem uma expectativa e aí quando essa expectativa não é alcançada, a gente fica magoado, sim. Porém, o que você precisa focar é no comportamento que essa pessoa vai começar a corrigir e na evolução e maturidade que ela vai adquirir baseado no que você passou para ela. E quando é que eu tenho que fazer esse feedback corretivo? Em dois momentos. No primeiro momento é quando você vai verificar exatamente quando aquela situação acontecer. Então, se acontecer alguma situação que é inadequada ou que você acha que poderia ter sido melhor, você já pontua imediatamente para a pessoa ou o mais rápido possível para que ela tenha a oportunidade de melhorar. No segundo ponto é você agendar conversas. Você tem conversas agendadas com seus colaboradores? Eles têm um momento oportuno para falarem dos resultados, dos comportamentos e vice-versa. Você também falar dos resultados deles e falar dos comportamentos que eles vêm tendo dentro da organização? Isso é de suma importância. Se você não separa esse momento, as pessoas não têm oportunidade de dialogar sobre isso. Agora a questão é como fazer esse feedback. Qual é o passo a passo melhor que eu posso passar esse feedback corretivo para o meu colaborador? Em primeiro lugar, você precisa criar um ambiente psicologicamente e emocionalmente estável. Então, será que essa pessoa, ela dentro da empresa, tem oportunidade de cometer erros ou então partir para riscos dentro da empresa? Será que essa pessoa ela tem oportunidade de ter curiosidade, de ter mudanças de comportamento? Então, primeiro, o líder precisa criar esse ambiente seguro e que seja psicologicamente favorável, porque quando você chamar essa pessoa para o feedback,
Ela não vai entender que você é um carrasco que quer acabar com a vida dela. Ela vai entender que você é um colega de trabalho que está buscando o desenvolvimento dela como profissional. E aí é bem diferente quando a pessoa entende isso, né? Em segundo lugar, você precisa escutar a pessoa. Então é muito importante, enquanto você estiver dando feedback, escutar o que ela tem para falar também. Então você fala do comportamento dela e em seguida escute o que ela tem para dizer sobre esse comportamento, quais são as soluções que ela pode dar para a melhoria desse comportamento. Enfim, seja específico. Não adianta nada você falar para a pessoa que ela foi ruim, que ela não tem entregado os relatórios da maneira como você gostaria, porque você não está sendo específico. A pessoa ela não sabe exatamente o que ela tem que melhorar. Quando eu falo ser específico, é você falar qual é o ponto da planilha, se for o caso, né? Qual é o ponto da planilha que você precisa que ela melhore? Se você for falar de algum comportamento ali, da atitude dela de atender os clientes, qual é exatamente essa atitude que está incomodando ou que não está adequada dentro das diretrizes da empresa? Então é entender esse comportamento e ser o máximo específico. E por fim, dê tempo para a pessoa desenvolver essa habilidade ou esse comportamento que você falou para ela desenvolver, né? Então dê um tempo, ajuste com ela esse tempo, junto com ela, verifique com ela qual é o tempo que você vai precisar ali para desenvolver aquela atividade e acompanhe, né? Então verifique com ela, olha, eu vou acompanhar você durante 2 semanas, então se tiver qualquer dificuldade, dúvida, venha falar comigo que eu estou à disposição. Isso é dar suporte. Muitas vezes a gente só dá aquele feedback só para falar vazio, né? Só para falar que a pessoa é ruim, só para deixar a pessoa mal, totalmente desestabilizada. Não é assim que se faz feedback corretivo. O feedback corretivo, o nome já diz, é para corrigir um comportamento que a pessoa está fazendo que é inadequado. Dicas finais então aqui do vídeo para ver se você aprendeu e recapitulou, se você aprendeu e se você capturou todas as informações que eu passei aqui para você. Então, primeira dica, você tem que focar no perfil comportamental da pessoa. Então, quando você vai falar sobre o comportamento que ela precisa melhorar, aí sim você está sendo assertivo. Se você fala para ela que ela é uma pessoa folgada, ela é uma pessoa atrasada, ela é uma pessoa desorganizada, você está focando na pessoa. E aí quando você foca na pessoa, você torna o seu discurso mais pessoal e a chance de atingir o emocional da pessoa é maior. Quando você foca no comportamento, ou seja, o seu comportamento de se atrasar todos os dias, o seu comportamento de não entregar o relatório dentro do prazo, então você vai falar do comportamento e não da pessoa. A pessoa entende que o comportamento ela pode mudar, é possível de mudança, ela só precisa ser guiada, né? E é para isso que servem os líderes, para guiar as pessoas dentro da empresa. Então verifique se você está falando de comportamento e não da pessoa. Em segundo lugar, faça o feedback imediato, o mais rápido possível. Em terceiro lugar, privativo, né, gente? Nada de fazer feedback corretivo na frente de todo mundo. Inclusive, isso daí pode dar até assédio moral, né? A pessoa ela pode até entender aí que você causou um vexame, uma humilhação para ela. Então verifique isso daí, vai dar um feedback corretivo para alguém, chame essa pessoa numa sala restrita e converse com ela ali no privativo mesmo. Em seguida, se atenha a fatos. Nada de eu acho, eu ouvi uma conversinha no corredor, não. Você precisa se ater a fatos concretos. Então, quando você for falar para a pessoa, saiba exatamente o que aconteceu. Acompanhe isso. Além disso, busque com o seu colaborador a solução, junto com ele. Verifique se ele tem alguma sugestão para mudar esse comportamento. Porque toda vez que você tiver um comportamento inadequado, você está ali para dar a solução, você acaba treinando o seu colaborador para ficar dependente de você. E não é isso que a gente quer.
a gente quer que ele tenha a sua própria autoindependência, né? Ele mesmo consiga se desenvolver como profissional, para que dessa forma, quem sabe no futuro, quando você subir de cargo, essa pessoa esteja pronta para assumir o seu cargo. Ou talvez em uma outra organização ela esteja pronta para atender ali um cargo que atenda todas as necessidades da organização. Por fim, quando você terminar o feedback, fale para a pessoa, depois do feedback corretivo, por que você acredita nela, por que você acredita que ela pode mudar. Isso é muito importante que você deixe para o final, porque aí você vai levantar a moral dela, você vai levantar a motivação dela. Depois de você falar um ponto positivo, falar o ponto que ela precisa melhorar e, por fim, falar por que você acredita que ela é capaz, eu não tenho dúvidas que o seu feedback será muito bem explorado. E sim, vai ser corretivo de comportamento e vai dar muitos resultados positivos para você também. Bom, se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo que eu passei aqui para você, aproveita e já compartilha ele com alguém que está precisando disso. Tem muita gente aí que não sabe dar feedback corretivo, né? Então aproveita e manda esse vídeo lá para essa pessoa para ver se ela consegue aprender de uma vez por todas como dar um bom feedback corretivo. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!